Olá pessoal, tudo certinho? Hoje não teremos vídeo de música, não terá DJ, não terá violão, não terá mixagem. Como sempre, a gente vai fazer um vídeo agora alternativo, sempre sobre saúde. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre práticas ayurvédicas na redução da ansiedade. Esse na verdade vai ser o meu TCC, pessoal. E a minha orientadora perguntou assim: que te instiga? O que te deixa com a pulga atrás da orelha? Eu pensei, cara, trabalhando na farmácia, assim, o pessoal chegava toda semana meio ruinzinho, assim, gripado, com afecções alérgicas de pele, resfriado demais, cansaço, muita fadiga, dor no corpo, dor de cabeça. E uma coisa comum para todo mundo que eu sempre perguntava, porque as pessoas sempre voltavam com os mesmos problemas, era a rotina de estresse. Então as pessoas naquela vivência corrida ali acabavam trazendo esses problemas justamente como uma consequência daquela correria toda. Então eu pensei, cara, vou fazer um trabalho sobre isso de uma forma com que as pessoas consigam operar melhor um pouquinho esse estresse. Daí eu trouxe as práticas ayurvédicas que vão atuar justamente na redução desse estresse, impedindo com que se instale um quadro de ansiedade. Bom, pessoal, a natureza fornece a todos os seres a sua potência evolutiva através da adaptação. Nós, seres humanos dotados de capacidade física, neuropsicológica, com robusto raciocínio crítico, né? Um refinado discernimento, até certo ponto, a gente ajusta o ambiente interno para lidar com o que vem do externo e que possam impactar o bem-estar. O objetivo, então, é a rigidez, um estado de saúde física e mental estável. E a natureza oferece esses recursos, otimizando o uso da energia vital, sustentando a vida por meio dos instintos, intuições e habilidades cognitivas. Mas ainda empacamos na resiliência psicofísica e na adaptabilidade justamente pela instabilidade das escolhas que influenciam nesse bem-estar. Quem é da saúde já deve ter ouvido falar sobre homeostase, que pode ser entendido como esse bem-estar, que é a manutenção de um ambiente interno frente a mudanças externas, regulada por mecanismos intrínsecos de controle que restauram o equilíbrio físico. Mas e a mente? Então, a rápida evolução sociocultural e tecnológica tem impactado a percepção experiencial humana, afetando o bem-estar. Como consequência da lógica material, dos estilos de vida e a velocidade das demandas atuais, o senso de conquista e o autoconhecimento tem sido desvirtuado, distorcendo a receptividade dos desafios enfrentados. Aspectos autocomparativos, socioeconomicamente competitivos, tendem a prejudicar a lida humana justamente porque elas vão impactar na autopercepção e nas relações sociais, consequentemente, na saúde mental do indivíduo. As revoluções industriais elas moldaram novos interesses econômicos e o senso de eficiência produtiva se alavancou. A gente teve, obviamente, inovações na comunicação, na produção, avanços científicos, tecnológicos, até na saúde e no conforto. Mas como efeito adverso, tivemos instabilidades políticas de grande impacto, desigualdade social exacerbada e o uso não moderado das tecnologias de informação. Tudo isso contribui para o aumento dos distúrbios neuropsíquicos. Em 2001, haviam por volta de 450 milhões de pessoas com desordens mentais, transtornos mentais. Em 2015, haviam mais de 730 milhões, e desses, 260 milhões com transtornos de ansiedade. Em 2021, já são mais de 1 bilhão de pessoas, com a maior taxa desses transtornos mentais sendo relacionada à ansiedade, 4,4%, que equivale a 359 milhões de pessoas com ansiedade. A ansiedade é uma das desordens mentais que mais resulta no surgimento de outras comorbidades e outras doenças evitáveis. Por um lado, o medo, sendo uma reação imediata a uma ameaça iminente, e por outro, a ansiedade, se referindo então a uma antecipação de uma possível ameaça futura, geralmente sem risco real. Pode ser classificada como estado de ansiedade, que ela é aguda, preparatória, ou ansiedade traço, que é crônica, ela constitui a personalidade de uma pessoa, por exemplo. Mas ambas têm implicações distintas à saúde.
Um estudo transversal de 2019, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, revelou uma alta taxa de ansiedade dentre indivíduos brasileiros de 18 a 35 anos. Se eu não me lembro o número amostral era mais de 1.000 pessoas. Vou confirmar isso depois. E tudo isso estava associado o quê? A fatores de peso na atualidade, como inserção no mercado de trabalho, reconhecimento profissional e construção familiar. A OMS, em 2017, destacou o Brasil como o país com a maior taxa de prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Nesse último relatório da OMS de 2025, mas referente a 2021, o continente americano permanece em liderança, mas ainda a ansiedade é o transtorno mental mais incidente na humanidade atualmente. Isso traz a necessidade de um aprofundamento na compreensão dos fatores etiológicos, o que causa, quais os determinantes socioculturais da ansiedade, para abrir espaço para intervenções assertivamente eficazes, mas principalmente preventivas. A exposição prolongada aos estímulos estressores e ansiogênicos está associada ao surgimento, ao agravamento e à persistência de várias condições de saúde, como consequência dos impactos metabólicos e orgânicos. Os 4 principais eixos que afetam o fenótipo humano são estilo de vida, comportamento, dieta e digestão, fatores ambientais e o estresse. Isso devido à implicância de mecanismos epigenéticos que influenciam os estados de atividade gênica numa mesma sequência de DNA, favorecendo a expressão ou silenciamento de devidas características fenotípicas. Hoje já tem estudos relacionando os efeitos das práticas naturais sobre algumas moléculas efetoras que influenciam as alterações da expressão de genes correspondentes, inclusive revelando alguns mecanismos específicos, como a acetilação ou a metilação de resíduos de lisina nas caudas das histonas, que é onde se condensam o DNA, e favorecendo a abertura ou silenciamento de sequências a serem expressas, e são influenciados pelos nossos hábitos. As práticas meditativas, elas se mostraram modulando dessa forma desde a resposta imune até o perfil sanguíneo de glicocorticoides, até a expressão de fatores envolvidos em neuroplasticidade, aprendizado e memória, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. De forma prejudicial, infelizmente, esses mecanismos também vão responder aos estímulos estressores. A relação entre estresse e ansiedade, tanto no nível neuroquímico quanto psicológico, é mediada pelos mecanismos fisiológicos compartilhados. Hormônios e neurotransmissores são liberados em resposta a estímulos estressores justamente para preparar o organismo à adversidade, mas a exposição crônica compromete esses sistemas envolvidos. Hans Selye, o pai da palavra do estresse, do estudo de estresse, conceituador da palavra estresse, inclusive como a gente conhece ela hoje, ele identificou que, embora inicialmente esse estresse seja adaptativamente benéfico, como no estresse, a frequente exposição leva ao distresse, porque a cronicidade esgota os recursos biológicos do organismo, e isso leva à rápida degradação do bem-estar. A antecipação racional, ou percepção de desafio, como um artifício adaptativo, estimula o eixo hipotálamo-pituitária adrenal, ou hipotálamo-hipófise adrenal, e o sistema simpato-adreno-medular, os quais secretam, respectivamente, cortisol e as catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, reajustando o organismo para a resposta de prevenção a uma situação de estresse. Mas a antecipação patológica, ou uma percepção de ameaça, incide maior ativação do eixo HPA em relação ao simpato-adreno-medular, resultando em altos níveis de cortisol frente ao despreparo cardiovascular. E esse é o perigo, essa frequente sobrecarga, além de gerar esses déficits fisiológicos, a assimilação concebe não ameaças como estímulos estressores. E isso impacta na neuroplasticidade de regiões cerebrais responsáveis, por exemplo, pela resposta emocional. Acaba atrofiando. Então a visão individual sobre as circunstâncias externas, além da compreensão apropriada sobre o processo e seus desfechos, favorecem mecanismos que asseguram êxito na autogestão de eventuais demandas. E isso revela a influência na neuroadaptação. O modelo biopsicossocial de desafio e ameaça sugere que a percepção experiencial que considera um desafio promove a adaptação cognitiva.
enquanto que a percepção de ameaça compromete essa capacidade. Então, a convicção individual sobre as potencialidades influencia diretamente nessa resposta adaptativa. Lá em 72, o conceito de desamparo adaptativo destaca como estímulos incontroláveis, abruptos à consciência perceptiva, desestabilizam os mecanismos adaptativos, enquanto que os previsíveis permitem a recuperação da homeostase. Então, a assimilação da experiência, seja por resiliência, seja por resistência, ela acaba moldando a resposta individual ao estressor. Então, a antecipação, que é o fator-chave na relação entre estresse e ansiedade. A resposta emocional acompanhada da reação fisiológica, ela é determinada então pela percepção do indivíduo. E apesar de ter esses mecanismos fisiológicos compartilhados, o estado emocional e as suas repercussões no organismo vão ser diferenciados. A antecipação de ameaça impacta a neuroplasticidade, especialmente em casos de ansiedade crônica, levando a uma atrofia neuronal e disfunções emocionais. Isso porque essas regiões cerebrais relacionadas com estresse, ansiedade, a própria resposta emocional, elas incluem o sistema límbico, onde há a amígdala, principalmente a amígdala basolateral, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio crítico. Então, mecanismos locais com determinados neurotransmissores regulam emoção e motivação. E a exposição prolongada ao estresse vai afetar essas regiões, podendo então prejudicar tanto o comportamento quanto a resposta emocional. Os transtornos de ansiedade eles são predominantemente tratados por terapia comportamental cognitiva e psicotrópicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, às vezes recaptação de noradrenalina com serotonina. Embora esses medicamentos eles possam aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica, promovendo essa regulação do humor, eles causam efeitos adversos bem indesejáveis, como náusea, disfunção sexual, risco de dependência, são drogas, né? Os estudos sugerem que, em caso de sintomas leves a moderados, os psicotrópicos têm uma eficácia limitada comparado com o placebo. Então, a psiquiatria moderna, focando no desbalance neuroquímico, pode acabar desprecavendo a complexidade dos estados mentais. Então, é muito esse alvo de crítica sobre a medicalização excessiva de condições psicossociais que muitas vezes compõem a experiência humana e a neuroplasticidade assimilada da vivência individual. A TCC, por outro lado, tem demonstrado eficácia na redução de sintomas de ansiedade e até prevenção de recaídas, e ela trabalha na modificação de padrões disfuncionais e crenças inadequadas, mas o seu sucesso depende do engajamento do paciente, ainda sendo limitada pela escassez de profissionais, e os elevados custos para o atendimento também impossibilita o acesso universal, um dos princípios do SUS, a universalidade. E, de fato, até 75% das pessoas que sofrem de ansiedade não recebem cuidados médicos adequados. Então, os próximos passos têm que retratar essas limitações e desenvolver terapias individualizadas, personalizadas, de resolução completa, com intervenções precisas que atuem na prevenção, além de acessibilizar o indivíduo com abordagens educacionais em saúde que assegurem uma boa operabilidade autoperceptiva sobre o estresse. O uso das terapias naturais tem se destacado por proporcionar um acompanhamento individualizado e driblar os efeitos adversos. A OMS, inclusive, recomenda essas intervenções naturais em países independente do contexto socioeconômico, ressaltando a sua segurança e a sua eficácia. No Brasil, a portaria de número 971 de 2006 regulamentou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que promove terapias que utilizam recursos naturais, fortalecem o vínculo entre profissionais de saúde e os pacientes, permeia esse autocompromisso do paciente com a sua própria saúde, sempre levando em consideração os fatores ambientais e comportamentais na origem das doenças. E aí entra a Ayurveda, como uma medicina alternativa que adota uma abordagem holística onde a responsabilidade sobre a rigidez e a cura se estende ao próprio paciente. Esse modelo incentiva o autocuidado de forma natural, permitindo com que o indivíduo consiga monitorar sua saúde física, psíquica, mental a curto e a longo prazo. Então, é uma prática de origem indiana que valoriza a autogestão proativa, alinhada à essência pessoal,
e favorece a resiliência e a reinterpretação das experiências de estresse, normalmente no dia a dia, somente por ressignificar a vida cotidiana e o presente momento como sagrados. Com uma tradição de quase 5.000 anos, a medicina ayurvédica trata o ser humano de forma integrada e seus princípios estão documentados em textos clássicos, considerados sagrados, como Karaka Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridaya Samhita, que abrangem desde diagnóstico, tratamentos, até técnicas cirúrgicas que inclusive foram adotadas pela medicina grega, de Hipócrates. São conceitos e procedimentos usados até hoje na medicina moderna. Então, a Ayurveda ela estrutura o corpo e a mente com base nos humores, os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. E nas qualidades existenciais, os gunas, Sattva, Rajas e Tamas, que influenciam tanto a saúde física quanto a saúde mental. E o desequilíbrio dessas bioenergias que geram as doenças. Então, as intervenções baseadas em mudanças no estilo de vida, meditação, uso de plantas medicinais são destaques no tratamento de desordens como a Chittodvega, que pode ser traduzida como aflição da mente ou ansiedade. A Ayurveda oferece tratamentos específicos para esses desequilíbrios, principalmente nas fases iniciais da doença, com foco na prevenção. E apesar de ser um sistema milenar, a Ayurveda reconhece os impactos da dinâmica que envolve o estresse sobre a conduta humana. O impacto do estresse arrasa na saúde. A modernidade, com seus ritmos acelerados, acentuadas demandas, tende a promover o desalinhamento psíquico, levando a um estado mental, Ren Sattva, que diminui a tolerância das dificuldades da vida e pode desencadear distúrbios relacionados ao estresse, como a ansiedade. A Ayurveda entende que o fluxo interno do corpo se sustenta pela energia mental e emocional. Manovahashrota, se eu não me engano. Depois eu vou botar o nome aqui certinho. E quando o desequilíbrio da saúde mental então é perturbado, a energia vital enfraquece, prejudicando os mecanismos de defesa do corpo, Ojas, que em situações extremas podem levar à perda da imunidade, Ojakshara. Vale ressaltar também que para a Ayurveda a imunidade ela é muito mais do que um sistema de proteção além da atividade celular e humoral. Estaria mais para um eixo vital que assegura essa estabilidade integral do ser. Como estressores físicos, tem as atividades excessivas, exaustão, privação do sono, alimentação inadequada, que desequilibram os doshas e favorecem o surgimento de distúrbios como, por exemplo, a gastrite nervosa, muito relacionada com o estresse. Estressores ambientais, estaria altitude, poluição, exposição ao calor excessivo, barulhos. Estressores psicológicos, né, que são os sentimentos desintegrativos, raiva, medo, ganância, apego. Tudo isso resulta naquela obstrução do fluxo perceptivo e no sistema de transporte mental, gerando esses sentimentos desintegrativos. A Ayurveda entende que todas essas impurezas, elas mal digeridas pelo corpo, se acumulam e acarretam nas doenças. O nome dessas impurezas chamada pela medicina ayurvédica, em sânscrito, é ama, o produto do uso inadequado dos recursos naturais do organismo, sejam alimentos impróprios, rotina inadequada, emoções não trabalhadas e até pensamentos deletérios. Então, o desequilíbrio externo vai refletir o desequilíbrio interno. Então, a negligência das escolhas cotidianas, como rotina inadequada, alimentação imprópria, perturbações mentais, são sim causas comuns a todas as desordens sistêmicas. O estresse, atualmente, se tornou um companheiro inevitável do sucesso pela busca de conquista, né? Especialmente no modelo capitalista. Mas a evasão dos estressores nem sempre é viável às pessoas. Tem gente que realmente não consegue, precisa trabalhar, precisa pegar os 3 ônibus, precisa enfrentar todas as dificuldades que um dia pode trazer, um dia a dia pode trazer. Então isso vai requerer o fortalecimento perceptivo para poder lidar com esses desafios diários, que é um objetivo que pode ser alcançado através das intervenções terapêuticas ayurvédicas, em sânscrito, rasayanas, voltadas à restauração e manutenção da saúde plena. Então o tratamento ayurvédico ele propõe intervenções simples e acessíveis, isso é importante, que buscam evitar a formação desses resíduos indesejáveis, prejudiciais,
e retomar então o equilíbrio físico e mental, seja utilizando óleos, plantas medicinais, técnicas respiratórias e meditativas, exercício físico, os nutrientes da alimentação. As pesquisas atuais elas estão chegando na elucidação dessa relação. A meditação e técnicas de respiração, pranayama, chamada pela Ayurveda, por exemplo, já são conhecidas por modular a atividade da amígdala, que é aquela região responsável pelo processamento emocional, favorecendo uma melhor resposta emocional dos indivíduos. E são várias estratégias acessíveis. Todas as práticas terapêuticas ayurvédicas, elas recomendam que os indivíduos observem suas emoções e seus efeitos no corpo, facilitando o controle e o apaziguamento dessas emoções. A longo prazo, essa prática melhora a percepção e a capacidade de adaptação, tornando o indivíduo mais resiliente frente às circunstâncias de estresse. Então, valorizar a aplicação de metodologias tradicionais voltadas para a natureza, que fielmente fundamentam a fisiologia humana, será um caminho cada vez menos estreito, como em eras passadas, e cada vez mais indubitável, como antes do enrijecimento científico. Porque a natureza manifestada em nós, seres humanos, a cada instante, ainda é a mesma fonte de vida que nos concebe em existência. O objetivo desse trabalho, então, é identificar a aplicabilidade de intervenções terapêuticas ayurvédicas no manejo de transtornos de ansiedade no contexto moderno, discutindo os desafios, benefícios de integrá-las na autogestão psicofisiológica do estresse e a sua abordagem adaptativa à percepção desse estresse. Metodologia básica de revisão integrativa da literatura. Buscamos informação, então, a artigos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão, contando com bases de dados como PubMed, ScienceDirect, Cielo, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde e Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas, que é BVS e NTCI, e utilizando descritores em saúde relacionados com o tema. Então, Ayurveda, em português e inglês e espanhol, ansiedade, terapêutica, nesses 3 idiomas, obviamente aplicando os operadores booleanos. A justificativa desse trabalho se dá pela crescente prevalência global de transtornos de ansiedade e pelo seu impacto significativo na qualidade de vida geral de todo mundo e nos custos gerados para a área da saúde. Além disso, a limitação das terapias convencionais e a necessidade de alternativas que sejam acessíveis, que promovam autonomia em saúde por parte do usuário de saúde, por parte do indivíduo, por parte do paciente, por parte do cliente, e favoreçam a autogestão do cuidado de forma preventiva e duradoura. Como resultado da revisão integrativa foi obtido um total de 50 artigos e a partir da execução de um gerenciador de referências bibliográficas foram excluídas duplicatas, somando um total de 14 artigos duplicados, então restaram 36 artigos para o estudo. Com o intuito de avaliar a aplicação do conhecimento ayurvédico na medicina ocidental, mas também trazendo o resultado da pesquisa oriental, os artigos apresentaram diversas nacionalidades, foram contemplados países que já consideram as práticas ayurvédicas familiares e rotineiras, de aplicação tradicional, como na Índia, país de origem da Ayurveda. Também teve artigos de outras nacionalidades que baseiam suas práticas também medicinais, suas práticas em saúde, pautada na medicina científica moderna, racional, mas que expuseram interesse por intervenções naturais baseadas na cultura dessa medicina milenar, apontando maior quantidade de artigos, então, para 2 nações culturalmente distintas e os demais produzidos por uma variedade de países em desenvolvimento e desenvolvidos. Os artigos apresentaram diferentes metodologias em diferentes revistas de publicação que têm a ver com o tema. 24 artigos dos 36 revelaram pesquisas envolvendo plantas medicinais relacionadas à Ayurveda, justamente pela hegemonia do uso de plantas através do histórico do cuidado em saúde na humanidade, né? Acessando o potencial ansiolítico e suas propriedades sobre a saúde mental. Isso é um critério específico para poder trazer artigos com planta para esse estudo. Então eu subdividi os resultados de discussão entre plantas medicinais ayurvédicas e práticas terapêuticas ayurvédicas. De início, Withania somnífera,
amplamente empregada na medicina ayurvédica, tem sido uma das plantas mais elucidadas devido às suas propriedades adaptogênicas, ansiolíticas, antidepressivas. Ganhou popularidade nos últimos anos. Atualmente se sabe que ela possui atuação sobre várias doenças neurológicas, distúrbios mentais, mas o seu maior uso ainda se concentra na redução do estresse. Os estudos encontrados sobre essa planta engloba desde ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, que destacam a eficácia sobre a ansiedade, depressão e insônia principalmente. A maioria dos estudos atribui a atividade ansiolítica de Withania somnifera à modulação do eixo HPA, como a gente tinha dito, regulando o cortisol e garantindo o equilíbrio neuroendócrino, geralmente alterado no estresse crônico, que é uma sobrecarga de cortisol, né, de glicocorticoide sanguíneo. Em ensaios clínicos, então ensaios com humanos, né, formulações padronizadas da Withania somnifera, como esses dois aqui mencionados, tiveram outros também nos artigos, além de outras padronizações com extrato de WS ou combinações com outros compostos, como piperina, se eu não me engano, num dos outros estudos também, que é um dos principais fitocomponentes da pimenta negra, né, da pimenta preta. Então, esses extratos foram aplicados em diferentes faixas etárias e com diferentes contextos clínicos também, e a avaliação se deu através de diversas escalas validadas, como a escala de ansiedade de Hamilton, escala de ansiedade, depressão e estresse, inventário de ansiedade de Beck, pai da TCC, da terapia comportamental cognitiva, escala de estresse percebido, além do índice de qualidade de sono de Pittsburgh, enfim. O intuito geralmente se estende a avaliar os desfechos comportamentais e biológicos, comparando o efeito do extrato da WS ao placebo ou a um tratamento convencional. Os resultados evidenciaram redução significativa dos scores de ansiedade e estresse, além da melhora objetiva na qualidade de sono, com aumento dos níveis serotoninérgicos. Interessante que essa é a mesma via de atuação de alguns medicamentos psicotrópicos usados para a redução da ansiedade, principalmente aqueles mencionados, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que também vão trabalhar nesse neurotransmissor. Então, a gente encontrou aqui já uma alternativa plausível para a intervenção sobre a ansiedade, principalmente nos pacientes com dificuldade de adesão aos tratamentos convencionais, aos tratamentos medicamentosos, justamente por causa daqueles prejuízos metabólicos, daqueles efeitos adversos que acabam com a qualidade de vida do paciente. Fora, também não tem os elevados custos geralmente associados à compra desses medicamentos. Marcadores biológicos como o cortisol sérico, a proteína C reativa, PCR, lipídios sanguíneos e parâmetros metabólicos apresentaram modulação favorável, sugerindo efeitos sistêmicos além do âmbito psicofisiológico. Esses desfechos eles são corroborados pelas revisões sistemáticas encontradas pelos critérios de seleção e incluem desde ensaios clínicos randomizados até outros estudos destacando o benefício então da WS, não só em comparação ao placebo, mas também comparado a intervenções psicoterápicas, como a própria TCC. Um dos estudos encontrados investigando a modulação de sistemas neuroquímicos associados ao estresse e à dependência, especificamente em relação aos neurotransmissores GABA e dopamina, evidenciou experimentalmente que a administração do extrato aquoso da raiz de WS demonstrou uma modulação positiva dos níveis desses neurotransmissores, GABA e dopamina, essenciais na regulação emocional e no controle do comportamento aditivo. Em modelos de neuroinflamação induzida por lipopolissacarídeo, né, o famoso LPS da parede celular das bactérias, Withania somnifera reduziu comportamentos ansiosos, além de suprimir as citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, marcadores de ativação microglial como o GFAP, o IBA1, enzimas envolvidas no estresse oxidativo como a nitric oxide synthetase, né, a indutiva, né, geralmente por estímulos ambientais, a ciclooxigenase 2, COX-2, bem conhecida no contexto de inflamação, NOX-2, que também é bem relacionada com o estresse oxidativo. Teve também a redução da neuroinflamação no grupo tratado, e isso corroborou com seu comportamento flexível diante dos desafios.
Isso também se associou ao bloqueio da ativação das vias de sinalização pró-inflamatória. Então, além de inibir as citocinas que iriam gerar essa inflamação, essa via inflamatória, também as vias que iriam induzir molecularmente dentro do núcleo a indução da secreção dessas citocinas também foi inibido, como a via do NF-κB e das quinases ativadas por mitógenos, né, a P38 e a JNK. Isso nos estudos pré-clínicos. Esse achado foi exposto em um outro estudo que também comparou ao placebo o uso da Withania somnífera combinado com uma outra planta ayurvédica, olha só, Chinóspora cordifolia, evidenciando resultados similares nos mesmos parâmetros relacionados à neuroinflamação típica do estresse. E, de fato, a resposta adaptada ao estresse celular foi confirmada pela modulação positiva de uma proteína relacionada ao desafio ambiental, que é essa HSP70, além da modulação benéfica de moléculas relacionadas com neuroplasticidade e desafio neural, apontando então uma melhora na plasticidade sináptica e no estímulo excitotóxico. Uma melhora, sim, conseguiu modular melhor esse estímulo citotóxico e favoreceu a plasticidade sináptica. Mais recentemente, outro estudo aprofundando a neuroproteção da AWS, os pesquisadores ficaram encucados com aquilo. Vamos atrás disso, vamos entender por quê. Eles evidenciaram alguns compostos ativos responsáveis, como o etanona, o etanolídeo A, responsáveis pela diminuição da secreção das citocinas pró-inflamatórias e redução da ativação glial, apoiando esses achados, esses resultados desses artigos trazidos aqui nesse trabalho. Interessante que nesse estudo recente os autores também expõem os benefícios da AWS sobre a capacidade cognitiva e a neuroplasticidade, muito interligadas à percepção do estresse e à consequente resposta emocional. Apesar de ser a mais elucidada, né, a Withania somnífera possui uma eficácia comparável a outras plantas medicinais ayurvédicas, como Pueraria tuberosa, que também regula significativamente os processos metabólicos e sistêmicos relacionados ao estresse crônico e ansiedade. E sobre ela, um dos estudos encontrados através de modelos animais revelou que seu uso medicinal expressou menor secreção de corticosterona por modulação HPA, ausência de úlceras duodenais induzidas por estresse, a gente sabe que tem uma relação da gastrite nervosa, e também foi evidenciado o peso inalterado do baço e das glândulas adrenais, indicando menor demanda fisiológica por estresse incidente. Vale ressaltar que corticosterona é o glicocorticoide circulante nos modelos animais, da mesma forma que para nós humanos seria o cortisol, evidenciando então essa ativação do eixo hipotálamo-pituitário adrenal. Outra planta medicinal que merece destaque é Nardostatis jatamansi. Seu extrato apresentou um efeito ansiolítico significativo através de vias GABAérgicas em testes comportamentais com o modelo animal. Inclusive, o mesmo estudo apontou uma ação ansiolítica estatisticamente comparável a um benzodiazepínico, o diazepam, usado como controle no estudo. Os estudos de cinética mostraram baixa penetração direta do extrato, né, da Nardostatis jatamansi sobre a barreira hematoencefálica. Então, se supõe que essa atividade ansiolítica seja mediada por mecanismos neuroendócrinos indiretos ou até metabólitos ativos após a metabolização hepática dos principais fitocomponentes dessa planta. No outro estudo, por meio de farmacologia de rede, né, ensaios in silico, foi avaliada Tephrosia purpurea, evidenciando 76 fitoquímicos com potencial ação sobre os alvos relacionados com a ansiedade, inflamação, regulação hormonal, incluindo flavonoides como a quercetina, rutina, lupeol. No campo das formulações policompostas ayurvédicas, eu já imaginava que algum dos artigos traria Manasamitra Vataka. Manas, mente, Mitra, amigo, Vataka, bolinha, pílula, né, medicamento, comprimido, amplamente indicada para o tratamento de desordens do sistema nervoso central, como ansiedade, estresse, insônia, transtornos de humor, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, porque essa composição poliherbácea, ela tem várias espécies de plantas ayurvédicas relacionadas com a saúde mental,
como Bacopa monieri, que a gente vai falar, Withania somnífera, foi falado, Convolvulus pluricaulis, Acorus calamus, Nardostáceas jatamansi e várias outras. No ensaio clínico randomizado foi avaliado então seu potencial ansiolítico sobre paciente com transtorno de ansiedade generalizada associada à fobia social. A classificação internacional é de F40.1. E espetacular desse estudo também foi que os autores eles não só avaliaram a eficácia comparada a um medicamento convencional benzodiazepínico, mas também exploraram o uso dessa formulação policomposta, a Manasamitra Vataka, somado a Schroeder, que é uma prática ayurvédica muito pertinente para a redução do estresse. Se trata de uma aplicação de um fluxo de óleo morno sobre a testa, estimulando a percepção sensorial, promovendo o alinhamento do corpo, mente e proporcionando um relaxamento, gente, incomparavelmente único. Os resultados foram observados através das escalas que a gente já mencionou, de ansiedade, qualidade de vida, qualidade de sono, e a eficácia foi comparável ao clonazepam. Apesar desses dois terem tido impacto similar na redução da ansiedade, tanto a formulação isoladamente quanto o clonazepam isoladamente, o grupo que recebeu a formulação policomposta somado à prática ayurvédica de Schroeder relatou menor sonolência diurna comparado com o grupo que usou somente a formulação policomposta ou somente o benzodiazepínico. Então isso aponta para uma regulação mais fisiológica dos processos envolvidos no sono do que farmacológica, inclusive driblando mais um efeito adverso encontrado pelos tratamentos convencionais. Trouxe aqui também, eu achei muito interessante, porque 4 anos depois, os mesmos autores publicaram um estudo analisando por polissonografia completa os efeitos da Manasamitra Vataka na arquitetura do sono e chegaram à conclusão que essa combinação, né, do Manasamitra Vataka com Schroeder preservou o sono de ondas lentas, mantendo menor frequência de microdespertares comparado ao uso exclusivo do policomposto ou do clonazepam. Então, além de estender mais uma possibilidade natural, com uma eficácia clínica sobre a ansiedade, fornecendo então também uma evidência comparativa, a formulação contornou os efeitos adversos do sono provenientes dos medicamentos, possibilitando melhor adesão do paciente ao tratamento. Isso é muito importante para a área da saúde, fazer com que o paciente consiga seguir um tratamento estipulado. Outra formulação policomposta, conhecida como Worry-Free, foi aplicada num estudo duplo cego, controlado durante 3 meses, e revelou redução significativa da ansiedade, estado e traço, como a gente tinha falado, e isso avaliado pela queda dos níveis de cortisol salivar. Sim, é um marcador usado para avaliar estresse, possivelmente reforçando mais uma ação reguladora sobre o eixo HPA, justamente por essa modulação do cortisol. Essa é bem mais famosinha nos Estados Unidos como um produto patenteado, mas pelo menos o pessoal está optando pelo natural, né? Além dessa, a Mentat, que inclui diversas plantas ayurvédicas, apresentou em modelo animal de ansiedade relacionada à abstinência alcoólica, redução dos sintomas ansiosos, melhora nos déficits de memória espacial, geralmente naquele teste labirinto em T, teste do labirinto suspenso. Apresentou inclusive redução de convulsões induzidas. Pela análise das vias colinérgicas e gabaérgicas, a sua ação foi atribuída ao potencial neurotrófico das plantas em formulação. As plantas contidas no Mentat, elas realmente têm elas são nootrópicas, elas realmente atuam sobre a saúde mental e a análise evidenciou essas 2 vias neurotransmissivas, né, colinérgico e gabaérgico. A gente tinha comentado sobre a relação entre resposta emocional e a neuroplasticidade. Principalmente porque o comportamento tem bases em registros cognitivos pré-existentes. Nessa linha, Bacopa monieri foi avaliada apresentando efeitos sobre a arborização dendrítica da amígdala basolateral, que é uma região ligada ao processamento, ao reconhecimento, à resposta ao medo. No modelo animal, houve um aumento dos processos dendríticos emergindo dos somas, o corpo dos neurônios, aumento de formações sinápticas, além de uma transmissão neural mais veloz. Então teve uma melhora sináptica na comunicação sináptica. Tudo isso aponta uma neurogênese.
favorecendo a plasticidade neural e, consequentemente, maior adaptação experiencial. Então, sustentando as suas propriedades nootrópicas, tradicionalmente reconhecidas, a Bacopa monnieri é muito reconhecida ao longo de eras, usada há anos, há séculos, teve uma influência, então, estrutural em locais fundamentais para o comportamento, favorecendo, então, a resiliência emocional. Outra planta com potencial ansiolíticos, a Abispindrel, que revelou efeitos ansiolíticos em testes comportamentais, como aqueles testes em modelo animal, campo aberto, labirinto em cruz elevado, labirinto em T. A sua eficácia foi menor do que a do lorazepam, usado como controle, mas 17 anos mais tarde, os mesmos autores elucidaram alguns fitocomponentes relacionados a essa atividade ansiolítica, como maltol, esperetina, apigenina, ácido gálico, que é antioxidante e neuromodulador, ácido paracumálico, que in vitro apresentou modulação do receptor GABA do tipo A, e in vivo a redução do comportamento ansioso. Além dessas mencionadas, diversas outras plantas também apresentaram efeitos sobre a redução da ansiedade e outros aspectos fisiopatológicos relacionados à ansiedade. A Corus calamus, que a gente tinha mencionado, Hydrocotylium umbellata, isso é um estudo brasileiro muito legal. Manduca parden, que é centelha asiática, muito usada no Brasil também. Rauwolfia serpentina, a própria cannabis de uso botânico, Terminalia arjúnea, Terminalia belírica, Tabernae montana, arbórea, enfim, todas com potencial de uso terapêutico sobre desordens envolvendo estresse, principalmente ansiedade. Então, resumindo, em síntese, esses achados eles revelam mecanismos moleculares pelos quais essas intervenções ayurvédicas com plantas medicinais promovem a resiliência sistêmica, com evidências comportamentais tanto em animais quanto em seres humanos. Essas evidências elas não apontam somente ao uso dessas plantas específicas, mas fornecem um estímulo para a aplicação de artifícios naturais provenientes das plantas, principalmente pelo Brasil apresentar um repertório riquíssimo em quesito de planta medicinal, inclusive para o alívio de sintomas de ansiedade. O objetivo aqui, pessoal, não é indicar plantas específicas de outras origens, de outros países, não. O intuito mesmo aqui é apresentar essa possibilidade terapêutica natural que é eficaz e acessível. A gente tem muito material no Brasil indicando plantas específicas para ansiedade. A exemplo, eu trouxe esse folder aqui fornecido pela SES, pela Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, com todas as principais plantas brasileiras indicadas para ansiedade. Outro também é esse manual de orientação farmacêutico sobre plantas calmantes, esse daqui fornecida pelo CRF de São Paulo, o Conselho Regional de Farmácia. Consta várias plantas muito bem elucidadas acerca do potencial ansiolítico. Ainda outro manual de plantas também para ansiedade é da Federal do Sul da Bahia. E eu não podia deixar de mostrar também o Guia de Plantas Medicinais de Florianópolis, formulada pelo SUS, pela Prefeitura, com participação do Horto Didático do HU, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa frase eu achei o máximo, estava bem no começo desse manual, desse guia. E eu achei legal porque usar as plantas com intuito terapêutico é uma das formas mais simples, mais acessíveis de cuidado, que a humanidade conhece desde sempre. Além das plantas medicinais, as práticas naturais da medicina ayurvédica somaram o restante dos artigos encontrados e selecionados. 12 artigos dessa seção que se baseiam em qualidade de vida como resultado do estilo de vida, fundamentam a eficácia e o potencial terapêutico da medicina ayurvédica, suas práticas associadas, seus princípios filosóficos, ressaltam a integração então entre mente, corpo, ambiente, como aspectos fundamentais da promoção do bem-estar. Um estudo de 66, antigo, descreve algumas causas da instabilidade mental, indicando abordagens terapêuticas baseadas em textos clássicos ayurvédicos, como disciplina ética, meditação, uso de substâncias naturais, compondo um sistema integrado de cuidado. Interessante que os autores discutem a aplicabilidade dessas intervenções na psiquiatria moderna. Mesmo se tratando de um artigo descritivo, antigo, conceitual, é fornecida uma base para a integração dessas práticas tradicionais e modernas, mostrando que esses conceitos antigos permanecem relevantes para o desenvolvimento de intervenções
complementares eficazes no campo da saúde mental. Nesse outro artigo aqui, um artigo de análise crítica, a autora menciona a importância de transcender somente o conceito de saúde a partir da mera ausência de doença. Tem que se incorporar uma harmonia entre o ambiente e a autopercepção, gente. Ela argumenta que a aplicação das intervenções ayurvédicas tem que dispor também regulamentações claras e políticas qualificadas que vão garantir um acesso responsável, além de fortalecer a confiança do paciente ao usar essas intervenções e empoderá-lo sobre a sua própria saúde, por meio do conhecimento, da participação ativa nas decisões sobre o seu cuidado. Isso vai se basear também no quesito de educação em saúde. Bom, caracterizado pela exaustão mental e física, frequentemente associada a sintomas ansiosos e depressivos, um paciente diagnosticado com síndrome da fadiga crônica foi tratado com intervenções ayurvédicas em relato de caso em contrato. Dentre essas, quais seriam as intervenções? Incorporação de rotina diária, dieta ajustada, atividades físicas, uso de fitoterápicos com propriedades adaptogênicas, práticas meditativas, pranayama, que são técnicas de respiração. Daí, no fim do monitoramento clínico, a paciente ela pontuou nos scores, né, relacionados à melhoria progressiva da energia vital. Ela pontuou uma melhoria na redução dos sintomas de fadiga e ansiedade e apresentou também melhor qualidade de vida. Apesar desse artigo ser um relato de caso, ele traz essa aplicabilidade dessas práticas em contextos multidimensionais que às vezes acompanham o paciente ao longo da vida inteira, impedindo ele de usufruir da sua própria vitalidade, da sua vitalidade plena. Como no caso dessa paciente que já sofria da sua condição há 3 anos e aí entrou com essas práticas complementares, essas intervenções naturais. Outro caso similar foi também abordado numa revisão sistemática que traz as mesmas intervenções terapêuticas sobre redução dos sintomas psicológicos, só que agora relacionado à lesão medular. Nesse caso, os autores concluíram que, como se trata de sintomas psicológicos complexos, refletido de condições físicas crônicas, a eficácia sobre a redução, por exemplo, da ansiedade, estaria sustentada pela aplicação em conjunto, a aplicação combinada dessas intervenções naturais com as terapias convencionais, geralmente fisioterapia, tratamentos medicamentosos, somada a essas intervenções naturais. Em relação à complexidade causal da ansiedade, um dos artigos mencionou a intensificação do quadro sintomático em contextos que saturam a saúde mental, como no caso do confinamento durante a pandemia. Um ponto trazido foi como a ansiedade ela se alastrou a partir do significado coletivo que a pandemia teve. Então, como saída foram destacados efeitos psiconeuroimunológicos das práticas naturais ayurvédicas, modulando positivamente a resposta ao estresse. Práticas essas que são acessíveis em qualquer contexto e disponíveis a todos. O estudo mostra que a regulação do eixo neuroendócrino imunológico é atingida pela adequação do estilo de vida, técnicas corpo e mente, uso de plantas medicinais. E instigando a reflexão, o autor aborda esse conceito de resposta ao significado, que extrapola uma simples resposta ao placebo. Aponta um direcionamento psíquico guiado pela percepção. Isso corresponde justamente ao significado simbólico e cultural também tangido pelas práticas holísticas. Nesse sentido, a Ayurveda potencializa a recuperação psicofisiológica ao incorporar essas dimensões subjetivas de sentido e propósito, que são essenciais para a adaptação emocional diante da ansiedade e do estresse crônico. Não é por acaso que as medicinas naturais percorreram eras contornando vários pesares no campo da mente e do corpo, mas somente agora a ciência tem desenvolvido métodos de experimentação mais refinados para poder elucidar os mecanismos moleculares envolvidos nessas práticas tecnicamente simples. Foi mencionado a aplicação de Schroeder combinado a Manasamitra Vataka, com um efeito comparável ao benzodiazepínico, mas ausente de efeito adverso, aquela sonolência diurna. Um dos estudos encontrado em relação a isso
utiliza exclusivamente essa prática Schroeder, que é o fluxo de óleo morno que estimula a percepção sensorial e alinha corpo e mente. Essa prática sobre sintomas de ansiedade, e experimentalmente foi visto que o quê? Redução dos níveis de noradrenalina plasmática e serotonina excretada na urina. Além disso, os indivíduos também eles pontuaram scores que revelaram estados de consciência alterado, mostrando então o fortalecimento perceptivo, o que é respaldado pela percepção sensorial tonificada por essa técnica. Lembra? Gente, é incomparável com qualquer coisa de tão relaxante que é, de tão presente que você fica durante a prática. Então, ela por sua vez tende a estimular os receptores táteis e a resposta vagal, atuando como um catalisador da regulação fisiológica e emocional. Juntamente, essas intervenções somadas à conduta adequada de vida diária tendem a aumentar a tolerabilidade perceptiva sobre fatores pessoais de impacto psicológico, não só na população fisicamente rígida, mas em pacientes com cuidados médicos. Pesquisadores mostraram, então, em âmbito hospitalar, a procura por essa medicina holística, Ayurveda, dentre os pacientes com doenças crônicas, revelando altos níveis de ansiedade e relacionando as suas expectativas de amenização das comorbidades psicológicas, né? Geralmente relacionado às suas condições de saúde, relacionando essas expectativas ao potencial terapêutico ayurvédico. Vale ressaltar que essa pesquisa ela se deu num país que a cultura e as práticas ayurvédicas já são familiares, que é o Sri Lanka. Nesse aspecto, o artigo ele traz uma importante reflexão de que, em alguns casos, as más condições psicológicas dos pacientes podem afetar negativamente o nível de recuperação e o tempo necessário para a cura dos distúrbios físicos. Justamente, a convicção sobre as potencialidades individuais vão impactar no tempo de resposta ao tratamento e nessa recuperação. Então, num contexto de atenção terciária, que é o âmbito hospitalar, impacta nitidamente no prognóstico do paciente. Então, atuando em diversas instâncias, seja em contexto clínico, seja na atenção básica, tem um conjunto de opções que favorecem a manutenção da saúde mental. Nesse estudo piloto randomizado, foi analisado os efeitos das consultas ayurvédicas focadas no aconselhamento em dieta e estilo de vida, comparando abordagens convencionais de aconselhamento sobre mães com síndrome de burnout. Então, em caráter de atenção primária, a abordagem ayurvédica envolveu recomendações personalizadas, não só de alimentação, mas também de rotinas de autocuidado, práticas de estabilização mental, respiração, meditação e reorganização do cotidiano, dessa maneira estimulando a autogestão da própria saúde por parte das participantes. A avaliação qualitativa revelou que a aplicação dessas indicações foi percebida através de mudanças pessoais sustentáveis e, dito pelas pacientes, transformadoras. Não apenas no plano físico, mas também emocional e comportamental. Notável que os princípios fundamentais para a saúde mental necessitam do autocompromisso, e o valor dessas intervenções baseadas em autoconhecimento, em resiliência, previamente a se tornarem curativas, são também preventivas no que concerne ao manejo da ansiedade. E complementando essa ideia de autogestão, um dos artigos explora a iniciativa de transformação biológica autogerida, Self-Directed Biological Transformation Initiative, reforçando que mudanças conscientes em hábitos diários e práticas autoperceptivas são a principal ferramenta para a manutenção contínua do bem-estar. Alinhando-se aos preceitos ayurvédicos de responsabilidade consigo mesmo, esse modelo aponta a eficácia de estratégias não farmacológicas com vigorosa implicação para o equilíbrio mental em todos os âmbitos de cuidado, atenção primária, secundária, terciária, ampliando as opções de práticas integrativas que podem ser indicadas pelos profissionais de saúde, principalmente na atenção primária, com forte atuação das práticas integrativas e complementares em saúde. Interessante que muitas intervenções trazidas pelas PICs,
elas compartilham princípios semelhantes à medicina ayurvédica, com a promoção da autorregulação, o foco na rotina adequada, o cultivo da consciência corporal e mental. Em revisão baseada em evidências, os autores apresentam uma busca abrangente sobre o uso dessas práticas integrativas e complementares no tratamento de transtornos de ansiedade. A propósito, a pesquisa analisou o efeito a partir de práticas já mencionadas aqui nesse artigo, que envolvem o arsenal terapêutico ayurvédico, como a gente já tinha mencionado, mas também incluíram outros sistemas e práticas de medicinas holísticas, como a medicina tradicional chinesa, reiki, acupuntura, homeopatia e outros. Como conclusão, foram evidenciados efeitos adaptogênicos a partir de evidências moderadas a robustas, de eficácia na redução dos sintomas ansiosos, com um perfil de segurança favorável. Considerando a incidência de desordens mentais no cenário europeu, da origem desse artigo, os autores ressaltam a importância dessas práticas como recursos complementares às intervenções convencionais, sobretudo em quadros de ansiedade leve a moderada ou em pacientes que buscam por abordagens mais naturais, abordagens integrativas. Agora, num panorama americano, outro artigo apresenta também o uso das PICs no contexto de sintomas neuropsiquiátricos, beleza, incluindo ansiedade, e revelam que uma parcela significativa dos pacientes recorre a intervenções naturais motivados pela busca de tratamentos menos invasivos e com menor risco de efeitos adversos. Os autores ressaltam que, apesar da crescente popularidade, é necessária uma investigação clínica para validar e integrar essas terapias naturais nos protocolos convencionais. Realmente, as pesquisas clínicas metodologicamente robustas, né, elas tendem a credibilizar a inserção da abordagem ayurvédica, principalmente na esfera de atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, a qual os usuários buscam esse cuidado, né? E mais do que isso, é onde os profissionais de saúde asseguram o ponto inicial de informação em saúde e prevenção da saúde na população. Essa visão ela é particularmente eficaz na gestão de distúrbios relacionados ao estresse e ansiedade, na medida em que aborda personalizadamente não apenas os sintomas, mas as causas pessoais e ambientais. As evidências elencadas nessa revisão integrativa transcendem a simples validação de práticas tradicionais e abrangem um panorama terapêutico onde plantas medicinais não só modulam neurotransmissores, mas são responsáveis pela regulação neurobiológica que restauram a capacidade resiliente do organismo. Os 36 estudos analisados aqui nesse trabalho, na maioria, são da Índia e dos Estados Unidos, duas nações culturalmente distintas, com estilos de vida praticamente opostos, mas concordantes diante da elucidação do potencial ayurvédico sobre a redução da ansiedade. Revelam que plantas medicinais operam através de mecanismos multimodais, oferecendo uma alternativa terapêutica que abraça a complexidade sistêmica da ansiedade, tanto quanto atua preventivamente. Já as práticas ayurvédicas não farmacológicas, elas demonstram eficácia comparável aos benzodiazepínicos, né, aos tratamentos convencionais, às psicoterapias, mas com um diferencial singular de capacitar um indivíduo para a autogestão da sua perenidade física e da sua própria saúde mental. Esse trabalho evidencia que a Ayurveda não só propõe mais uma medicina alternativa, mas um modelo de cuidado que devolve ao ser humano a sua autonomia terapêutica, desenvolvendo essa perspectiva de cuidado. Então, a união, a convergência entre sabedoria ancestral e ciência moderna, trazida aqui nesse trabalho, sugere que não só a promoção, a proteção e a recuperação, mas também a prevenção da saúde mental parte da proatividade fomentada pelo autoconhecimento. E as limitações dos tratamentos convencionais encontram nas práticas ayurvédicas uma resposta sustentável. Elas promovem neuroplasticidade, especialmente em regiões como a amígdala basolateral, que é uma região pivô no processamento emocional. Então essas práticas elas não só tratam sintomas, mas elas remodelam estruturalmente circuitos neurais responsáveis pela resiliência perceptiva, com benefícios duradouros que vão além do tempo de tratamento.
O contexto brasileiro, aqui do nosso país, apresenta uma oportunidade muito válida para inserção, para implementação dessas práticas. O SUS tem escopo suficiente para aplicação dessas intervenções curativas e preventivas, contemplando o princípio da integralidade do SUS. Principalmente na atenção primária, e com o Brasil liderando mundialmente em prevalência de transtornos de ansiedade, com as PICs já inseridas no SUS, temos esse terreno fértil para expansão no modelo ayurvédico de cuidado. Mas nem tudo são flores. A necessidade da padronização farmacológica, controle de qualidade dos fitoterápicos, a formação adequada dos profissionais de saúde nas práticas ayurvédicas, o desenvolvimento de protocolos clínicos rigorosos, tudo isso vem como determinante para a legitimação completa desse modelo terapêutico, pelo menos dessa concepção de cuidado. Nesse trabalho eu quis mostrar que esse tipo de abordagem é muito mais do que uma medicina alternativa. Eu quero que todo mundo aqui entenda a necessidade de uma via de cuidado que honra a complexidade biopsicossocial da experiência humana. As intervenções terapêuticas, elas operam simultaneamente em níveis molecular, celular, sistêmico, experiencial, e oferecem essa abordagem que é verdadeiramente integral no manejo da ansiedade, principalmente na ansiedade leve a moderada. Essa integralidade ela representa uma resposta direta às limitações fragmentárias da medicina moderna, que frequentemente trata sintomas isolados. Então a síntese desse trabalho aponta para uma conclusão provocativa, em que a crise de ansiedade contemporânea pode não só ser compreendida como uma condição de saúde, mas uma oportunidade com reencontro da nossa natureza essencial. A concepção ayurvédica de cuidado oferece caminho para essa jornada de retorno. Então, a gente reconhece que a cura não reside só na supressão dos sintomas, mas na restauração da harmonia entre corpo, mente e ambiente, tal qual a sabedoria ayurvédica preservou através dos milênios e que só agora a ciência moderna está redescobrindo com grande admiração. O futuro da saúde mental, sugerido aqui por esse trabalho, não vai ser construído pela substituição da medicina moderna pela tradicional. Jamais. Mas pela união competente das duas, criando um modelo de cuidado que seja simultaneamente rigoroso cientificamente e profundamente humano em sua abordagem. Trouxe, para finalizar, 3 frases de pensadores que sabiam o valor contido nesses textos sagrados, nos Vedas. Essas frases, de certa forma, resumem esse TCC. Obrigado.